Muito boa noite a todos. Bem-vindo a você que está assistindo essa live gravada. O que eu faço quando o meu filho adolescente revira os olhos? Esse é o tema de hoje. Então, se você estiver chegando agora, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endócrina infantil. Nesse canal aqui eu te ensino a melhorar o vínculo com o seu adolescente. A live de hoje é adolescer. Então, nas lives adolescer, eu explico as transformações físicas e as transformações emocionais que ocorrem nesse período em que a criança está virando aí adulto, né? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o que eu faço quando meu filho revira o olho, né? Não sei se vocês já passaram por isso, não sei se vocês já viram isso. Conte aqui pra mim aqui embaixo se alguém já passou por essa situação. Eu vou esperando a interação de vocês e enquanto isso eu vou falando sobre o assunto, vou conversando aqui sobre o assunto e vou esperando vocês me contarem o que vocês passam aí no dia a dia, tá? Bom, por que o filho revira os olhos, Soraya? Por que o adolescente faz isso, né? Então, estou ali conversando com meu filho, um assunto, alguma coisa assim importante, e de repente, quando eu vou observar, meu filho vira o olho, aquela cara de que não estou gostando muito disso, né? Por que o adolescente faz isso? Então, é importante, na hora que isso começa a acontecer, então, primeiro, né? Quem aqui já passou por isso? Eu queria saber se alguma mãe aqui de adolescente já passou por essa situação de que o filho revira o olho. Segundo, a maioria dos adolescentes vão fazer isso. Então, o que eu quero trazer aqui na live de hoje é, primeiro a gente precisa entender por que o adolescente faz isso, né? E aí eu finalizo com a ideia de como eu devo agir nessa situação, tá? Então eu vou começar falando o porquê que o adolescente faz isso e eu finalizo com o que a supermãe, super não, porque quem assistiu a jornada sabe que não é legal ser uma supermãe, mas uma boa mãe, deve fazer, tá? Então vamos lá. Por quê? Eu olho às vezes aqui embaixo, não é porque eu não quero interagir, ao contrário, adoro interação, adoro vocês conversando aqui comigo, tá? É que eu tenho a minha colinha aqui embaixo, então eu vou seguindo a minha cola, por isso que às vezes eu olho para baixo, tá, gente? Então vamos lá, por que o adolescente dá aquela revirada de olho? Situação 1. Tá irritado, aquele tema tá chato para ele. Então ele dá aquela revirada de olho quando a mãe vem com algum assunto que ele não tá afim de conversar, quando o pai vem e fala alguma coisa que ele não tá afim de ouvir. Então quando tá chato, ele revira o olho. Situação 2. Repetitivo. Então, todo dia minha mãe fala para eu colocar o uniforme lá no cesto. Todo dia minha mãe fala para arrumar a cama. Eu nem sei fazer direito, eu revirar o olho. Mas enfim, vocês estão entendendo aqui a minha dublagem, né? Meu teatro péssimo. Todo dia minha mãe fala para eu lavar o cabelo. Né? Então, quando a coisa tá repetitiva, toda hora fala a mesma coisa, quando a mãe vem falar pela 50ª vez, a criança faz o quê? Revira o olho. Mal sabem eles que a gente também acha o máximo ter que ficar repetindo isso todas as vezes, né? Então, porque o tema tá chato. 2, porque tá repetitivo. 3, é contra a opinião que você tá trazendo. Então, você traz uma opinião sobre um tema, enfim, e ele é contra o que você tá dizendo. Então, é meio que tô inconformado com o que você tá dizendo. Ele pode girar o olho quando ele não tá muito a favor da sua opinião, tá? E aqui é bom a gente parar pra pensar e ouvir, né? Ou então contra a regra. Então, por exemplo, se você... como você não tá indo bem, nas provas eu vou diminuir teu tempo de celular. E aí ele dá aquela revirada de olho.
tá? Então é contra uma opinião sua ou contra uma regra que você colocou, tá? Então já estamos no 3, são 4. 4. Quer que aquela conversa acabe logo. A minha mãe tá aqui, ó, falando no meu vídeo, eu tô mais afim de ir lá conversar com os meus amigos no WhatsApp. Então, quando ele quer ir fazendo uma coisa gostosa e não quer ficar ouvindo o que a mãe tá falando, ele também, revira o olho. Tá? Então, não tô falando que é só isso, né? Mas eu trouxe aqui os mais comuns, né? Então, os motivos mais comuns que fazem o adolescente revirar o olho. Então, para quem tá chegando agora, eu vou construir a ideia né? O que eu devo fazer quando o meu adolescente revira o olho? Eu vou começar primeiro trazendo o que passa ali na cabecinha do adolescente, né? Por que ele faz isso? E depois eu vou trazer a ação, né? Como é que a mãe deve agir nessa situação. Então, primeiro a gente tem que entender por que ele tá passando por isso, né? Por que tá vindo? Por que ele tá manifestando dessa forma, né? Essa irritação, esse descontentamento, né? Então, situação 1, falei pra vocês, tá achando chato a conversa, tá irritado, tá achando chato. Situação 2, repetitivo, toda hora minha mãe vem falar a mesma coisa. 3, quando ele é contra uma opinião sua ou contra uma regra que você colocou. E 4, ele quer que acabe logo aquela conversa para ele fazer alguma coisa que ele goste, tá? Então, geralmente, é por isso que o adolescente revira o olho. Meninas, participem comigo. Contem aqui pra mim se alguém já passou por essa situação com o filho. Conta pra mim o caos. Deixa eu ver se teve algum comentário aqui. Vi que teve um joinha. Meire, conta pra mim se essa joinha foi... Já passei por isso? Se for, conta aqui pra mim a situação. Maria falou boa noite. Vivi. Tá? Já entendi depois da frase. Vivi, conta melhor aqui pra mim. Não peguei porque provavelmente você falou de alguma coisa que eu tava comentando e eu me perdi aqui. Explica pra mim esse seu comentário, por favor. Entrou. Ai, gente, comenta aqui pra mim. Não acredito, ninguém passa por essa situação com o filho. Ninguém tem o filho que revira o olho. Nossa, vocês estão muito bem. Contem pra mim, gente, por favor. Situações. O que a gente está falando hoje são situações, então, que o adolescente revira o olho quando for, por exemplo, um desses 4 momentos. O que eu não estou dizendo aqui é quando o adolescente revira o olho ou por um tique nervoso, né? Tem alguns que reviram o olho por um tique nervoso e tem outros que reviram o olho por ansiedade. Então, não é disso que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar de situações em que ele tá irritado, tá cansado, quer mais que a gente pare de falar, ou tá contra o que a gente tá falando, tá? Então, o nosso foco hoje é essa situação. Então, não é nem situação de ansiedade, nem, né, um tique que muitas vezes está associado à ansiedade, tá? E por que eu tô falando disso hoje, né? Porque essa live, o intuito da live é trazer oportunidade a vocês de entenderem o que o seu filho está sentindo nessa hora. Então, eu trouxe aqui a visão adolescente, para vocês irem entendendo o que será que está passando na cabecinha do meu filho nessa hora que ele revira o olho para mim, né? A gente precisa, lembra? Sempre primeiro ouvir para depois falar. Então vamos entender o que está passando ali na cabeça dele, né? Deixa eu ver aqui. A Vivi falou, eu já passei por tudo isso que você está falando. É assim mesmo. Eu acho quase impossível ter uma mãe aqui que nunca passou por isso. A Andréia falou aqui várias vezes. A frase é que ele revira o olho e diz, já entendi.
ai. Essa visão você descreveu, meu filho. Ah, entendi. Muito bom, muito legal. Então, gente, vamos contando situações aqui. Então, eu vou contar uma situação aqui. Então, por exemplo, todo dia o filho chega, entra na casa, e aí ele tira o sapato e ao invés de ele pegar o tênis e colocar no local do tênis, ou enfim, guardar no lugar que ele deveria guardar, ele chega, tira o tênis, né, com os pés mesmo e deixa na porta da sala. E aí você vai lá e fala para ele, filho, aqui não é o lugar do tênis, no primeiro dia. No segundo dia, filho, aqui não é o lugar do tênis. No terceiro dia, filho, eu já te expliquei que não é aqui o lugar de colocar o tênis. E aí o que ele vai fazer? Ele vai revirar o olho e vai falar, ai, que saco, lá vem a minha mãe. Ops, que saco não, né, gente? Não pode falar assim. Puxa vida, lá vem... Agora eu virei o olho. Puxa vida, lá vem a minha mãe falando que eu não posso deixar o tênis aqui na porta da sala. Então, quantas vezes, né, você não fala lá, filho, já escovou o dente? Ai, lá vem a minha mãe falando para eu escovar os dentes, né? Ou outra situação, eu coloquei aqui hoje a adolescência está vindo com uma opinião muito diferente de alguns conceitos que os pais têm, muito diferente em muitas coisas. E eles estão vindo com conceitos muito legais, que um dia a gente até poderia abordar aqui. Mas, além deles virem com esses conceitos diferentes, eles vêm defendendo algumas coisas e que eu tô achando muito legal. Então, quando o pai traz uma opinião sobre algum assunto que eles não concordam, revira o olhinho. Tá? Então, são dois exemplos que me vieram aqui. Vamos ver se vocês têm situações parecidas aí. Então, me contem aí se vocês têm situações parecidas com essa em casa. A Andrea falou, deixa eu só ver se tinha algum outro comentário antes. Todos os dias meus filhos fazem isso. Ai, então, o que eles fazem também? Chega, deixa o tênis na porta, aí arranca o uniforme, deixa jogado no chão, abre o guarda-roupa, pega a roupa para ir tomar banho e deixa a porta aberta do guarda-roupa. Aí fez a higiene, vai almoçar, almoçou, não tira o prato da mesa. Então, só nesse meio percurso que eu disse aqui para vocês, eles vão deixar de fazer várias coisas, né? Então, não vão colocar o tênis no lugar, não vão colocar o uniforme no cesto, não vão fechar a porta do guarda-roupa e muito menos vão tirar o prato da mesa, né? Para colocar na pia, para, enfim, lavar. E aí, se você falar alguma coisa, qual vai ser a primeira reação que ele vai ter? Olhinho revirado. Por quê? Porque ele tá cansado de ouvir aquilo todo dia. Conta mais exemplo, gente. É isso aí, Andréia. Todo dia a mesma coisa. A Edna falou assim, aqui chega da escola e deixa a mochila. Boa, esqueci essa. A mochila em cima da mesa da cozinha. E aí a Edna vai lá e fala, filho, tira a mochila da mesa da cozinha. E aí o filho vai lá e revira o olhinho. Por quê? Porque ela tá repetindo aquilo todos os dias. A Camila falou, o meu tem 16. E quando falo para estudar ou fazer tarefas, revira os olhos. Todo dia a mãe tem que ir lá. Gente, quem tá aqui que assistiu a jornada? Eu tô repetindo a jornada, hein? Quem tiver por aqui, estiver interessado, tem a jornada gratuita, são 3 aulas, conteúdo bonitinho, a aula de hoje é linda. Quem tiver aqui e ainda não assistiu, clica no link lá na bio que tá lá. É só clicar, fazer a inscrição, que a aula tá disponível já no ar hoje. Eu vejo que tem gente aqui que já assistiu, né? Por isso que eu tô falando. Então, por exemplo, é isso aí. Todo dia a mãe vai lá e fala, filho, precisa fazer a lição de casa. Todo dia a mãe tem que falar, filho, já estudou? E aí a primeira reação dele vai ser
Revirar o olhinho. Por quê? Porque são frases repetidas. O que me ajudou na sua aula é persistir. A Vivi assistiu. Agora eu tive certeza, Vivi, que você assistiu. Que é a aula 2, né? Para quem não assistiu, assiste que eu tô repetindo lá, gente. Eu não repito. É só uma vez que eu passo. Tô repetindo porque é mês das mães. Assistam que vale a pena. Persistir. Entender que eu preciso repetir todos os dias. É isso aí, Vivi. Obrigada por ter escrito aqui. Assim eu lembrei da jornada. Todos os dias é igual, a Mary falou. É isso aí, Mary. Tá vendo, gente? Isso que é legal. Na hora que vocês vão comentando, uma mãe vai vendo que, putz, não é só comigo. Todas as mães passam por isso. Por isso que eu peço para vocês irem participando, além de me ajudar, lógico, aqui na live, que assim eu vou poder ir comentando, né, os casos reais. Vocês vão percebendo uma com a outra, né, que olha, é assim, gente. Não sou só eu, né? É bom a gente perceber que, né, temos outras pessoas conosco, né, passando por isso. A Tchelle falou, assisti e amei, muito aprendizado. Obrigada, Tchelle. Então, vamos voltar. Então, trouxe aqui 2 exemplos. Deixa eu só ver mais. Fico pensando que eles... que eles enjoaram da minha voz. Mas, ô Cris, você também já cansou daquela coisa de sempre, né? Mas é isso aí. Precisamos persistir, tá? O meu tem 10 e é desse jeito. É isso aí. Então, entrou na adolescência, precisamos persistir, mesmo se eles fizerem olhinho revirado, tá? Deixa eu voltar aqui pra minha colinha, senão eu me perco. Muitas mães pensam assim, ai, meu filho tá ficando assim porque agora ele arrumou uns amigos que não estão sendo boa companhia para ele. Ou então, ele não sai aí desse TikTok, desse YouTube, desse Instagram e tá sendo péssima companhia para ele, por isso que agora ele tá revirando o olho. Então agora a gente começa a entrar para um lado mais sério aqui da live, né? Então eu tô te convidando vamos começar a olhar mais pro que tá acontecendo aqui dentro de casa, tá? Por mais que ele tem um amigo ali que você não tá gostando, ou ele tá assistindo ali naquela rede social aquele youtuber que ensina, porque tem youtuber que ensina a ser desafiador com os pais, né? Tem youtuber que ensina a ser desafiador com os pais, tem youtuber que ensina a fazer malcriação. Então pode ser que ele assistiu alguma coisa, mas se ele tá fazendo isso com você, alguma coisa tá passando lá dentro dele. Então não adianta a gente só pensar que são más influências e deixa. Não, a gente precisa agir, tá? Então agora a gente vai entrando para um outro momento da live que eu também vou contar aqui com a participação de vocês, tá? Então, Soraya, o que a mãe tem que fazer então nessa hora que revira o olhinho? Primeiro, que não estava aqui na minha listinha lógico, se acontecer 10 vezes por dia, lembra que eu falei na live da semana passada? Eleja batalhas. Eu não vou brigar todas as vezes, mas uma das vezes eu preciso sentar com ele e entender o que está passando. Então eleja uma das situações aí que você acha que é mais importante ali. Então passou o tênis, a mochila, o uniforme, estudar, enfim. Pegue um momento que você sabe que ele vai dar aquela revirada de olho e você fala, não, aqui eu vou sentar com ele e a gente vai conversar, vai ter uma conversa séria. Por quê? Porque eu convidei vocês aqui para entenderem o lado deles, mas eles também precisam entender o nosso. E eles só vão entender o nosso lado na hora que a gente falar para eles, tá? Então, pra gente entender o que eles estão pensando, a gente precisa ouvir. Lembra? Sempre eu falo, ouvir. Primeiro ouvir e sempre ouvir, para entender o que eles estão sentindo. E depois, para eles entenderem o que a gente sente, a gente tem que falar. Eles não vão saber, tá? Então vamos lá. Listinha. 1.
ouça, entenda o que está passando na cabeça do seu filho nessa hora. Então vamos pegar o exemplo aqui da mãe que falou pra gente que o filho chega e deixa a mochila em cima da mesa da cozinha. Filho, por que todo dia você deixa a mochila? Não é filho, não é. Filho, por que você deixa todo dia a mochila em cima da mesa da cozinha? E vamos ouvir. Vamos ouvir o que passa no coração dele. E se ele não souber, ele vai se observar. Aí vem a homeopatia. Vai se conhecer, vai se observar e vai parar para pensar. Puxa, é mesmo. Por que eu deixo essa mochila em cima da mesa todo dia? Então, ouvir. 2. Vamos incentivar formas saudáveis de expressar o que está sentindo. O revirar de olho não é uma forma saudável de expressar o que está sentindo. O revirar de olho é uma forma de expressar, mas não está saudável, não é legal. E é isso que a gente vai falar para ele. Filho, o revirar olho me traz uma sensação de desprezo. Me magoa. Não tá legal para mamãe. Então vamos tentar encontrar uma forma saudável de você expressar isso para mim? E aí você vai trabalhar nele o autoconhecimento e a forma dele se expressar. E, gente, isso vai ser importante para o resto da vida, para todos os relacionamentos dele. Então, ele vai aprender a, primeiro, observar o que ele está fazendo com o entorno. E, segundo, sempre colocar para o próximo o que ele está sentindo. Quantas pessoas não guardam, né? Pensa em quantos relacionamentos as pessoas não guardam, que estão sentindo e que isso não faz bem. Então, a gente já vai ensinando desde pequeno. Tá? Então, já falamos de 2. 1, entender o que passa na cabeça do seu filho. E 2, incentivá-lo a trazer de forma saudável o que está sentindo. Revirar o olho não é saudável. Não tá legal isso. E 3, importantíssimo. Avalie se você não revira os olhos quando ele faz alguma coisa. Lembra que eu sempre falo aqui, né? Os filhos vão fazer 20% do que a gente fala para eles fazerem. E os filhos vão fazer 80% do que a gente faz, porque eles copiam o nosso modelo. Então, se o filho faz alguma coisa e eu vou lá e... Ai, filho. Se eu reviro os olhos, é o modelo. Ele vai repetir. Lembra que teve um dia que eu tava falando aqui sobre... Eu não lembro do que era a live, mas eu tava falando de arrumar a cama, né? Ah, meu filho não arruma a cama, meu filho não arruma a cama. E aí eu perguntei para as mães, vocês arrumam a cama? E a maioria das mães falou o quê? Não. Então não adianta eu falar para o meu filho arrumar a cama se eu não arrumo a cama. Eles vão seguir o nosso modelo. Então, se eu reviro o olho, ele vai revirar o olho. Tá bom? Então, vamos nos corrigir. Lembra que o filho é o melhor estímulo para a gente melhorar, para a gente evoluir. Então, aproveitem essa oportunidade que a vida está nos trazendo, né? De nos observarmos também e melhorarmos. Quem quiser participar ao vivo, me fala aqui. Soraya, escreve aqui no chat, tá? Porque às vezes as pessoas clicam sem querer, tá? Soraya, quero participar ao vivo, quero contar minha situação ao vivo aqui. Aí eu ponho aqui vocês ao vivo, tá?
Deixa eu só ver esses comentários aqui do final. Uhum. Nossa, profundo, que delicadeza, muito bom, obrigado pela delicadeza, Vivi. A ideia é isso, é a gente trazer momentos de reflexão aqui para vocês, tá? Então eu preciso entender o que tá passando na cabecinha dele e ele precisa entender o que tá passando aqui no meu coração. E para eu pedir essas mudanças para ele, eu preciso primeiro olhar para mim e mudar o que está errado aqui em mim. Na hora que eu mudo em mim, se reflete no meu filho, tá? Verdade, a Camila falou, eu faço isso. Que vergonha não, cara. Que vergonha não. Que legal que você dividiu aqui conosco. Por quê? Porque você já deu o primeiro passo. Então lá na jornada, se você não assistiu, assiste lá. Eu falo que a gente precisa arrumar o solo. Vamos arrumar o solo para a gente plantar e colher bons frutos. Então a ideia é que a gente enxergando o que a gente está fazendo de errado e que a gente não sabe o que a gente está fazendo de errado. A gente nem para pensar nisso. Com certeza você não estava fazendo isso pensando, eu vou fazer de propósito. Não, ao contrário, você não estava se dando conta. E na hora que você escreveu aqui verdade, opa, bateu aqui. Ressoou aqui dentro em mim. Então eu vou parar para pensar e vou agora fazer as mudanças. Então legal, obrigada por dividir conosco. A Mary fez também, né? É isso aí, a gente vai pensando. A Cris falou, preciso desse tom de voz. Cris, obrigada. Tá bom. Eu acho que eu acabei, deixa eu ver. Sim. Então vamos fazer aquele resuminho de final de live. Então a ideia de hoje é, Soraya, o que eu faço quando meu filho revirar o olho? Né? Então primeiro eu trouxe 3 situações que comumente eu vejo o filho revirar o olho. Então as situações que eu trouxe foram: 1, tá chato o papo. 2, tá muito longo. Quero fazer outra coisa gostosa, então revira o olho. 3, toda hora fala a mesma coisa, então repetitivo. 4, esqueci, vou ter que olhar minha cola. Irritação repetitivo é contra a sua opinião ou a regra que você colocou. Então isso é o que geralmente passa na cabeça do filho. E aí eu trouxe como a mãe deve se posicionar então nessa situação. 1, não seja agressiva naquele primeiro momento. 2, ouça o que ele está pensando. Filho, o que passa na sua cabeça na hora que você faz isso de revirar o olho? 3, diga que não é respeitoso isso. Não tá legal. Isso me magoa, eu me sinto desrespeitada. Põe o que você sente para ele. 4, ensine a ele a expressar de forma saudável o que ele está sentindo. O revirar o olho não é saudável. Então ele precisa aprender a trazer de forma saudável o que ele está sentindo. 5, veja se você também não revira os olhos, porque nós somos o modelo para os nossos filhos. Então se você faz isso, eu te convido a mudar. E o 6 que eu não coloquei, muito importante, é: Soraya, já fiz todas essas mudanças e meu filho continua assim comigo. Aí eu te aconselho a procurar a ajuda de um profissional. Tá bom? Vou ler os últimos comentários aqui. Tento todos os dias essa boa relação.
Luana, persistência. Muito bom que você está tentando sempre. Persista. Luana falou, meu filho, mas ele tem TDAH. Isso é muito desafiador. Luana, depende da... Eu sempre falo que eu também tenho TDAH, tá? Então, cuidado com rótulos, tá bom? Com certeza é desafiador. Com certeza. Mas a fase da adolescência é um grande aprendizado, porque eu digo que é um aprendizado para a criança e para os pais. E eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Para caminhar com vocês nessa jornada. Então, espero que eu consiga aliviar um pouquinho dessa tensão, né? A Adri falou assim, boa noite, consegui assistir apenas a primeira aula da jornada. Hoje eu fui tentar a segunda aula, estava indisponível. Adri, quarta-feira sai a segunda aula, porque agora eu deixo um tempinho para vocês trazerem as dúvidas lá na comunidade, tá? Então, o pessoal assiste hoje, eu deixo no máximo amanhã ali assistindo e traz as dúvidas na comunidade, tá bom? E aí na quarta-feira sai a segunda aula. A Roberta falou, estou evoluindo muito com os meus adolescentes. Obrigada. Ai, Roberta, conta mais nas próximas lives, conta pra mim situações que você colocou e deu certo, implantou e deu certo. A Camila falou, Deus abençoe, darei o primeiro passo. Obrigada por esse retorno, Camila, fico feliz. Qual profissional, a Vanessa falou, qual a especialidade? Sugiro procurar um psicólogo, tá? Sempre acompanhe com o seu pediatra, com certeza sempre acompanhe com o seu pediatra, mas o psicólogo vai te dar essa assistência semanal, vai estar te orientando, vai estar acompanhando de pertinho, tá bom? A Edna falou, tem muito a aprender, que bom que você está aberta para isso. A Roberta falou, com certeza, obrigada de coração. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por dividirem comigo. Para mim é importante vocês dividindo as situações de vocês para eu ter aqui situações, né? Verdadeiras, reais, para a gente conversando. Muito obrigada pela presença de todas. Quinta-feira eu tenho live de novo e todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Espero ajudá-las. Espero ajudá-las. Beijo, bom descanso. Tchau, tchau.